fazer jus, né, ao happy hour, tornando-o feliz, né? A hora feliz, né? E a hora é feliz quando a gente aprende, certo? A gente fica mais feliz quando aprende, na verdade. Que é por isso que vocês vieram aqui. Então nós vamos fazer um esqueminha aqui antes de começarmos as questões, para que haja um efeito extremamente positivo, tá? Eu começo normalmente com isto aqui, porque se há uma coisa que a gente precisa desenvolver, é uma coisa chamada percepção. Tá? Percepção. Joia, valeu. Vou. O que é que acontece? Quando se trata de concurso, é fundamental que a sua percepção seja mais aguçada que a percepção dos outros. No caso do seu concorrente, tá bom? Quanto mais percepção você tiver, melhor. Aí o que é que eu fiz e faço, né? Eu fiz aqui ainda há pouco um traço no quadro e talvez alguns não estejam vendo o que eu quero que vocês vejam. O que é que vocês estão vendo aqui? Todo mundo está vendo uma testa, um nariz, uma boca, sorrindo, um queixo, todo mundo está vendo isso, não está? Menos quem? Menos? Não, né? Tá todo mundo vendo. Ok, é certo. Muito bem. Porque... Oi? O canto da boca, que é o canto da boca, né? Está rindo, assim, um sorriso de Mona Lisa, né? Pronto, beleza. Eu espero que todos estejam vendo. Se não, a gente tem até o final da aula para perceber, né? Ou quem sabe a eternidade, né? Quem sabe. Meus colegas... Eu tenho por hábito fazer uma primeira provocação, porque conhecimento é provocação também, para que se aqueça, ou se aqueçam as turbinas do nosso juízo, certo? E do pensamento, normalmente nós extraímos uma série de informaçõezinhas, que são básicas para a vida, não é nem só para uma prova, é para a vida. Certo? Por exemplo, eu nem escrevi o pensamento ainda, mas nós já temos 3 coisas a dizer aqui. 3. Eu nem escrevi o pensamento ainda, só para vocês terem ideia. A primeira é que eu coloquei um travessão aqui. Ó. Travessão, como vocês sabem, é uma pontuação. E este travessão só foi colocado porque eu estou com isto aqui, tá? Querendo evidenciar, ou seja, ele, o travessão, evidencia o que a gente chama de discurso direto. Eu quero lembrar que o discurso direto, ou seja, a fala de alguém, pode ser expressa, essa fala pode ser expressa, anunciada, vista, percebida, ou por um travessão, como eu fiz aqui, ou pelas aspas. Quando você vir um texto com aspas, normalmente, porque esse texto é de outra pessoa que está falando aquilo que está lá escrito. E se você vir um texto com travessão, isso significa que alguém também está falando. Certo? Então, o travessão, o primeiro item que eu fiz aqui hoje, assim, efetivamente, ele evidencia o discurso direto, ou seja, a fala de alguém. Beleza? Só que além do travessão, que é uma pontuação, eu coloquei uma exclamação. E esta exclamação, meus colegas, esta exclamação aqui, ela foi colocada com a intenção de sugerir, ou seja, ela sugere uma coisa chamada expressividade. Expressividade. Ou seja, uma coisa é alguém dizer boa tarde, assim, com exclamação. E outra é a pessoa dizer boa tarde. Se a pessoa não colocar a exclamação, ela não está dando emoção para o que escreveu. Detalhe, na sua saudação de WhatsApp, ou de Face, ou do que for, na hora em que você for saudar, saúde a pessoa com exclamação. Porque senão você estará apenas dizendo que a tarde é boa, que o dia é bom e que a noite é boa. E a pessoa do outro lado vai dizer concordo. Entendeu?
Mas se você estiver desejando que a outra pessoa tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, você vai colocar a exclamação e vai colocar o travessão. Essa é a maneira de comunicar ao outro que você está dizendo isso a ela. Você me entendeu? A partir de hoje, mude sua vida na pontuação. Ok? Bem, duas coisas. Eu nem escrevi o pensamento ainda, preste atenção. Depois, eu coloquei as aspas. Olhem as aspas como foram grafadas. Eu acho que você está acostumado ou acostumada a escrever aspas assim, ó, meio com raiva, sabe assim? Não é? De qualquer jeito, você nem olha para o papel, coloca lá. Só que isto aqui não é a forma caligráfica de se escrever aspas. Percebam que as aspas, elas parecem um número, não parecem? Parece um 66, não parece isto aqui? Não parece com a bolinha fechadinha? Pois é. E claro que quando eu for fechar as aspas, parecerão o quê? 99. Você tem que fazer as aspas de maneira correta. Certo? Então, vejamos. Digamos que o pensamento fosse este aqui. Ó. Deixa eu até ver aqui qual foi a... Muito bem. Vocês sabem que as aspas têm algumas razões de ser, né? E como a pontuação é um recurso, como a pontuação, a forma de as pessoas expressarem o que querem dizer, aí elas não podem ser feitas, a pontuação não pode ser feita de qualquer jeito, certo? Ser melhor é adquirir. Ser melhor é adquirir o bom senso de aperfeiçoar-se a cada dia. Eu digo isso porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou assistir a um aulão, ou uma aula, né, de português, e com essa aula eu vou ser a pessoa mais sabida do mundo por toda a minha vida. E a gente sabe que não é assim, né? Requer uma progressividade, tá? Uma aula é bom que você tenha. A aula é uma coisa positiva. Mas isso requer uma continuidade. Ninguém sabe tudo. E ninguém saberá tudo de uma vez, né? Então é importante ter essa noção. Então vejam que aqui nós pusemos aspas, abrimos aspas e fechamos aspas. 66,99. Para que as aspas? As aspas, meus colegas, futuros aprovados, as aspas servem, neste caso, para... Ou seja, elas dão ênfase ao texto. Você diria, mas Silvio, eu poderia dizer, rapaz, que essas aspas indicam a citação alheia? Depende. No meu caso, como autor da frase, eu coloquei as aspas apenas para dar ênfase. Mas no caso de vocês que estão copiando o que eu escrevi, o motivo seria para destacar uma citação alheia. É como que eu, por exemplo, escrevesse uma frase de Aristóteles, uma frase de Platão, uma frase de Clarice Lispector. O motivo das aspas no meu texto, o motivo seria porque é uma citação alheia, porque a frase não é minha. Mas se eu mesmo estou escrevendo uma frase e eu coloco aspas na minha frase, então o motivo delas é para dar ênfase simplesmente, ok? Então no caso de vocês, citação alheia. No meu caso, para dar ênfase. Elas dão ênfase ao texto. Agora observem, colegas, que aqui eu coloquei um ponto final. Ó. E muita gente me pergunta assim, Silvio, por que, rapaz, esse ponto final ficou antes das aspas e não depois, se ele é um ponto final?
Final não fica no fim, por que é que não está no fim? Porque existe uma razão, meus colegas, com base na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A ABNT, famosa. Ela diz que quando você começar um texto com aspas, você deve terminar com elas. Entendeu? Ou seja, como as aspas iniciaram aqui o texto, com elas eu termino. Ou seja, se eu tivesse começado esse texto sem aspas e só resolvesse colocá-las depois de ter começado, aí primeiro eu fecharia as aspas e colocaria o ponto final por último. Entendem, colegas? Isso é uma sequência. Que muita gente não faz isso conscientemente, faz automaticamente, ou não faz. Entende? Mas repetindo, se começar com aspas, termine com elas. Se tivesse começado sem aspas, fecharia as aspas primeiro e o ponto final depois. Detalhe, as aspas, elas correspondem a essa ênfase que nós estamos dando. Mas você pode, se você quiser, num texto seu, ou de quem quer que seja, dar essa mesma ênfase com parênteses. Ou até colocar entre travessões. Tá certo? Então existem 3 pontuações que podem dar ênfase, ou podem expressar a ênfase. As aspas, que é o mais comum, os parênteses ou os travessões. Certo? Aí vejam. Aqui eu coloquei parênteses, ó, no nome aqui do autor, Silvio Augusto, tá? Parêntese e parêntese. Por quê? Porque eu estou isolando a autoria da frase. Eu poderia colocar esse nome, Silvio Augusto, com travessão aqui e outro aqui? Sim, poderia. Certo? Então, os parênteses servem, destacá-los aqui, ó, servem para isolar, vou puxar para cá. Eles isolam referências. No caso, uma referência, né? A referência de autoria. Poderia ser uma data, poderia ser um dado qualquer sobre o texto ou sobre o autor. Moral da história, só faltou falar sobre o ponto final, né? Mas você diria, mas se o ponto final serve para quê? Só serve para uma coisa. Finaliza a mensagem, tá? Você coloca o ponto final quando você não tem mais nada a dizer. Acabou a mensagem. Então finaliza. Alguns pensam que pelo fato de esse ponto final ser tão pequenininho, nem precisa colocar. Vocês acreditam que há poucos meses houve um concurso aqui no Rio Grande do Norte que pedia, dentre as opções, para que você assinalasse qual é que tinha erro de pontuação. Sabe qual era o erro da pontuação? Não tinha o ponto final. Não tinha. Só que era uma coisa tão pequenininha, só um ponto, que a pessoa nem via. Aí muita gente errou, acredita? Errou porque não achou que o ponto final seria uma coisa importante, ausente. Mas era aquela questão. Então, por caridade, preste atenção a cada item. Eu comecei este nosso encontro falando da importância do seu olhar, da sua percepção para a pontuação. Que com certeza será pelo menos uma questão na sua prova, com toda certeza. Tá bom? Bem, mas eu trouxe para vocês um texto. Um texto com um tema muito doce. Né? Um tema doce. Quem gosta de doce, né, vai gostar desse texto aí, tá? No sentido mais subjetivo da palavra, né? Meus colegas, nós temos aí um texto cujo título é A Doçura como Virtude. Virtude, como vocês sabem, é uma coisa boa, né? Ser virtuoso é ter coisa boa. Contrário de virtude é defeito. Tá? Contrário de virtude é defeito. A pessoa tem defeito ou tem virtude? No caso, nós temos os dois, né? Virtudes e defeitos. Coisa boa, né? Vamos ao texto? Vamos combinar assim. Quando eu estiver lendo, se aparecer alguma palavra que você não domine, não conheça, nunca ouviu falar na sua vida, você sublinha. Para a gente depois contextualizar e entender. Combinado? Muito bem. Vamos lá. Muita gente já observou e comentou a respeito
do clima tenso e até violento dos comentários na internet. Um xinga de cá, outro devolve num tom acima de lá. Um texto opinativo suscita desafetos e serve de motivo para ataques a quem o escreveu. Uma posição política não partidária dificilmente passa ilesa, e assim por diante. Acontece que esse clima duro, agressivo e hostil que encontramos na rede tem se manifestado também nos relacionamentos interpessoais na realidade. Ou seja, não mais no mundo virtual, na realidade também, no mundo real. Em muitas empresas, funcionários reclamam da maneira áspera com que são tratados por colegas e chefes. E também dos gritos que ouvem quando cometem alguma falha ou deslize. Nunca se soube de tantos gritos, palavrões e choros em ambientes organizacionais. Nos relacionamentos impessoais que ocorrem nos espaços públicos entre pessoas que não se conhecem, acontece a mesma coisa. O trânsito talvez seja o exemplo mais didático sobre tal clima. Até parece que motoristas e pedestres são inimigos, né? São inimigos entre si e uns dos outros, e em estado de guerra. Andam sempre armados e prontos para rebater o que consideram desaforo. Uma única barbeiragem ou indecisão é suficiente para provocar uma saraivada de impropérios. Impropérios todos conhecem? Impropérios são palavrões, são xingamentos, certo? Ofensas são impropérios, tá? Continuando. Os relacionamentos pessoais e afetivos também têm sofrido dessa dureza na convivência. Amigos se destratam por motivos banais e demoram para perdoar uns aos outros. Casais, quando enfrentam conflitos e desavenças, perdem o controle de seus impulsos e usam tom e palavras que provocam sofrimentos, intensos sofrimentos a ambos. E nas famílias, claro, isso se repete. Muitas mães e pais que vivem declarando amor incondicional aos filhos, quando precisam usar a firmeza para dar uma bronca, chamar a atenção ou mesmo cobrar algo deles, perdem a delicadeza e se tornam demasiadamente ásperos. Entre as crianças, percebemos com clareza o resultado dessas lições que elas têm aprendido com os adultos à medida que crescem. Cresce também a hostilidade que manifestam a seus pares na convivência. Tem faltado doçura nos relacionamentos interpessoais e no trato com as crianças. A doçura é uma virtude. Ela, portanto, pode e deve ser ensinada. Não é grande, porém, o número de pais que se ocupam com os ensinamentos de virtudes a seus filhos. Muitas, hoje, são confundidas com fraqueza e, por esse motivo, muitos pais hesitam em ensiná-las aos filhos. A própria doçura é uma delas. Já ouvi um pai reclamar com o filho de pouco mais de 9 anos por ele não ter respondido em tom agressivo a uma provocação de um colega, dizendo: "Você tem sangue de barata?" Ou "Você tem sangue de barata", né?
É possível, né, pessoal? Ensinar o que for preciso aos filhos com doçura, mesmo em situações estressantes. Quando os filhos desobedecem, transgridem, agridem, desrespeitam, fazem manha, birra e tudo mais que eles sabem muito bem fazer, é possível ter e manter a calma, o que possibilita que o que for preciso ser dito seja feito com suavidade e doçura. Mesmo os pais que se identificam como muito chatos com os filhos, ou bem rigorosos na educação que praticam, podem manifestar ternura em seus atos. As reclamações sobre os estilos dos relacionamentos nesse mundo são tantas, que muitos pais tentam proteger seus filhos, colocando-os em verdadeiras redomas. Entendem redomas? Cápsulas de proteção, protecionismo, que, no entanto, se arrebentam quando os filhos chegam à adolescência. Talvez seja mais afetivo se esforçarem com o uso e o ensinamento das virtudes hoje, da doçura em especial, para que essa realidade mude. Um texto bem oportuno, não é, colegas? Muito bom, um texto prático, um texto para a vida. Eu diria que se as bancas pensassem em textos assim sempre, a própria leitura já seria gratificante, não é? Às vezes os textos de concursos não são assim, mas felizmente que este texto é assim. Bem, este texto, enquanto eu estava lendo, me fez lembrar uma música de Cartola, em que ele está se dirigindo à filha dele. E é um texto assim, que aparentemente não é para a filha dele. Parece que é um texto de amor entre homem e mulher, mas não entre pai e filha. E nesse texto, ele trata a filha com uma ternura tão grande, que nem parece que ela estava dizendo a ele que ela iria sair de casa. Não sei se vocês conhecem esse texto. Ele começa dizendo mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu lembro aqui o trecho, né? Eu sei que há momentos em que ele diz assim: a vida é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Preste atenção, querida, né? Ou seja, o tempo todo é ele tratando a filha com o maior carinho, dizendo a ela que não valeria a pena ir embora de casa, que depois ela iria se arrepender. Ou seja, isso não é uma coisa comum não, viu? A pessoa ter um equilíbrio e uma ternura tão grande na hora de dizer um bocado de coisa que às vezes as pessoas precisam ouvir, né? Mas ele tratou a filha com um carinho tão grande, mas tão grande, que as pessoas que leem ou que ouvem essa música, essa letra, não acreditam que é um pai falando com a filha. Entendem? Que às vezes os pais, necessariamente, às vezes, né, tratam os filhos de uma maneira meio agressiva, ou muito agressiva. Falta doçura. Não é? Enfim, mas é só uma intertextualidade aqui que eu fiz. Vocês lembram que a intertextualidade é quando um texto lembra outro. Sempre que uma mensagem lembrar outra, isso é intertextualidade. É a relação que existe entre os textos, por qualquer motivo. Tá bom? Isso é um fator, né, de textualidade. Bem, podemos afirmar que esse texto é um artigo de opinião. Há um posicionamento da autora ao dizer que a doçura é uma virtude que precisa ser cultivada. E ela fez isso de uma maneira bastante engenhosa. Ela foi nos envolvendo. É um texto gostoso de ler. Confesso que eu vou lê-lo depois, daqui mais algumas horas. Certo? Que eu gostei do texto.
Mas vejam, tratando-se de artigo, significa que há um posicionamento. E nós, leitores, precisamos saber que posicionamento é esse. Nós já podemos admiti-lo a partir do próprio título. Ou seja, o título é a primeira evidência de que ela, a autora, queria nos dizer algo especial. Certo? Vamos à primeira questão. A primeira questão diz assim: de acordo com o texto, é correto afirmar que... Antes de ir para o texto, deixe-me fazer uma abordagem, tá? Dizer uma coisa para vocês. A banca, a OCP, ela é gramatiqueira. Vocês entendem gramatiqueira, né? Ela é gramatiqueira. Ela vai explorar bastante a gramática, entendeu? Ela vai querer que você saiba gramática mais do que o normal. Claro que você não vai precisar se tornar um gramático, não, mas você precisa saber gramática. E essa exigência terá níveis maiores ou menores para cada um. Depende da sua intimidade com gramática. Eu acho que você não vai encontrar tanta dificuldade hoje, não. Eu acho, sabe? Até porque nós estamos num clima, como disse, um happy hour, né? Certo? Então, tudo feliz. É diferente do momento de prova, né? Em que não há tanta felicidade assim. Mas vejam, como disse, haverá pouquíssimas questões de texto na sua prova. Disso eu tenho certeza, posso assegurar. Eu já vi, não sei nem quantas provas da OCP, sinceramente, não contei. Mas percebi que 80% das provas da OCP são de gramática. Tá vendo? Olha, é uma incidência sempre grande, né? Já houve casos de ser só uma. Só uma. E as outras 9, se forem 9, todas de... Se forem 10, né? Todas de gramática. Certo? Como o nosso tempo é curto, né? Vamos partir aqui. Então aqui é com o texto. De acordo com o texto que eu acabei de ler para vocês, vocês acompanharam, é correto afirmar. Então preste atenção. Quando se diz de acordo com o texto, significa que você vai ter dois possíveis olhares. O olhar da compreensão, que é aquilo que está exposto no texto, visível, está diante dos seus olhos, ou terá o olhar da interpretação. Então, compreensão com o que está explícito. E interpretação do que estiver implícito. Nas entrelinhas. Por isso que é inter. E inter significa entre. Então, está nas entrelinhas. Então, pense sempre assim, certo? Então, vejamos. A. Os ambientes organizacionais não são afetados pela agressividade comum na internet. O texto disse isso, pessoal. Ao contrário, não foi? O texto disse que, às vezes, as organizações, as empresas, as instituições, elas ficam de tal maneira afetadas pelo que está acontecendo no mundo virtual, que pessoas dentro das empresas se degladiam, discutem, brigam por conta de um partido político, por conta de um candidato, por conta de quem foi preso, por conta de quem não vai, enfim, por conta de uma cor, não é? Por conta de qualquer coisa que apareceu no mundo virtual, alguém se posicionou de um jeito, isso acaba influenciando as relações reais e pessoais. Então, a letra A a gente não vai concordar com ela, porque o texto diz exatamente o contrário. Vamos para B. A B diz, o clima hostil. O que é que significa hostil? Tenso, desagradável, ruim, negativo, triste, sem futuro. Certo? Clima sem futuro. Você ficou em algum lugar sem futuro? Talvez, né? Pois é um clima hostil. Certo? O clima hostil e agressivo encontrado no mundo virtual está se estendendo para os relacionamentos interpessoais do mundo real. Verdade ou mentira? Verdade. Absoluta verdade. Então marque um X já na letra B. Vai ser muito difícil ter uma mais verdadeira do que esta. Aviso? Não? Ok. C. Em situações estressantes com os filhos,
É impossível os pais manterem a calma e agirem com suavidade. Deus nos livre disso. Aliás, Deus livre as crianças disso. Né? Deus livre as crianças disso. Não é verdade? Porque quando diz assim, impossível, aí pronto, aí foi radical. Eu aproveito para dizer a você que uma resposta certa rarissimamente virá com um tom radicalizante. Vou repetir isso que eu disse. Uma resposta certa rarissimamente virá com a expressão radicalizante. A resposta certa costuma ser equilibrada, sem tons de exagero. Entende? Sem hipérboles. O certo é equilibrado. O certo nem é tanto ao mar, nem tanto à terra. É equilibrado. O certo é assim. Normalmente. Ok? Então, esta aqui a gente descartava também por isso. Outra. O clima hostil e agressivo dos relacionamentos interpessoais limita-se ao mundo virtual, à rede. Limita-se? Que bom seria se limitasse. Não é? Mas não. Quantas e tantas desgraças foram feitas advindas do mundo virtual? Não é verdade? Destruições ideológicas que não terão mais reversão, são irreversíveis, que o efeito é enorme. Entendem? Eu aproveito até para dizer uma coisa para vocês. Evitem ao máximo, isso é uma sugestão, evitem ao máximo instigar qualquer coisa negativa, com a sua opinião, na internet. Evite. Se você puder amenizar a situação, amenize. Mas não bote lenha na fogueira, não, já tem lenha demais, entendeu? Não é? Tente fazer a ponderação. Ok? Pense nisso. E os relacionamentos familiares são os únicos, olha o exagero, os únicos que não foram atingidos pela aspereza e agressividade comuns na rede. Infelizmente, não. Atingem-se demais, né? Tem cabimento uma pessoa ficar de mal da outra virtualmente? Tem cabimento. No meu tempo de criança, quando eu ficava de mal, ou alguém ficava de mal de mim, era assim, corte. Lembra disso? E a pessoa tinha que cortar, que era de cima para baixo. E quando ficava de bem, é descorte. Lembra? Descorte, sim. Aí pisava na calçada do outro, lembra? Ficava amigo. É assim? Hoje em dia, sabe como é que a pessoa fica de mal? Bloqueia. Bloqueia, quer saber de fulano? Não. Fulano é a favor de fulano, eu sou contra, não sei o que, tal. Fulano é vermelho, eu sou azul, fulano é não sei o que. É assim? Bloqueia. Quer saber se uma pessoa está de mal de você? Vê se bloqueou ou não. Vê se ainda está lá na sua rede de amigos, aspas. Entende? Então, o mundo virtual, colegas, cruel, né? Cruel. Então, indiscutivelmente, letra B de bora marcar, bora. Próxima. Foi fácil, não foi, pessoal? Foi fácil. O texto foi bem compreendido, né? Agora vamos fazer igual os Pokémons, vamos evoluir, tá? Vamos evoluir. Inclusive aí na prova, não sei se está sublinhado, tá não, né? Você sublinha, por favor, tá? No excerto, como você sabe, é fragmento, é trecho, é pedaço do texto, né? No excerto, um texto opinativo suscita desafetos. Desafetos são aqueles que não se agradam do que nós fazemos, ou vice-versa, né? Desafetos, e serve de motivo para ataques a quem o escreveu. O termo destacado significa apresentar, resgatar, selecionar, provocar, enfatizar. Provocar. É interessante esse negócio de provocar, sabe por quê? Porque provocar significa fazer surgir. Olha o que eu disse agora. Provocar significa fazer surgir. E fazer surgir tem tudo a ver com suscitar. Porque se fizer surgir de novo, vai fazer o quê? Ressuscitar. Entenderam a lógica? O que é ressuscitar? É fazer surgir de novo. Surgindo uma vez é suscitar. Surgindo de novo é ressuscitar. É legal isso? Então, provocou de novo o surgimento. Provocou. Certo? Por isso, letra
D de docinho, né, pessoal? D de docinho. Então, suscitar é provocar. Fazer surgir. Lembra-se disso. Muito bem. Vamos em frente. Questão 3. Ela, portanto, sublinho portanto, pode e deve ser ensinada. Não sei se você lembra esse trecho do texto, falando sobre a doçura. A doçura. Né? Ou seja, quando você trata aqui da expressão portanto, né? Será que portanto significa diversidade? Será que portanto significa explicação? Também não, né? Alternância? Não. Conclusão? Conclusão. É interessante que o portanto está entre vírgulas, é um detalhe, né? E mais, se fosse no lugar do portanto, se fosse, por exemplo, pois, não caberia? Ela, pois, pode e deve ser ensinada. Eu quero aproveitar e dizer a vocês o seguinte: o pois, preste atenção, o pois entre vírgulas, ou entre pausas, tem valor conclusivo. Eu vou repetir, tá? A expressão pois, entre pausas, vírgulas, parênteses, travessões, tem valor conclusivo. Você diria, Silvio, dê um exemplo, um outro exemplo? Pois não. Preste atenção. Digamos que a frase fosse esta aqui, ó. As florestas são importantes. As florestas são importantes. Devemos, pois, preservá-las. Ora, meus colegas, pensemos juntos. Quando eu digo as florestas são importantes, eu estou fazendo uma declaração. Mas essa declaração fica sem sentido se eu parar nela. Eu preciso concluir essa informação. Então vejam, a expressão pois, entre vírgulas, está vendo? Pode, sem problema algum, ser substituída por portanto, não pode? Olha como dá certinho. As florestas são importantes, devemos, portanto, preservá-las. Devemos, então, preservá-las. Devemos, por isso, preservá-las. Devemos, assim, preservá-las. Moral da história: toda vez é sempre, toda vez que você vir a expressão pois entre vírgulas, admitindo, por conta disso, a substituição por portanto, ambas terão valor conclusivo. Tá certo? Aí você diria, Silvio, eu entendi, mas surgiu agora, rapaz, no meu juízo, uma dúvida. Diga-me, por caridade, como é que eu vou saber a diferença do pois conclusivo que você acabou de escrever, do pois explicativo que você vai fazer agora? Pois não. Vou dizer para você que eu quero que você acerte só tudo. O resto não. Só tudo. Vou chamar isso aqui de número 1. E se eu colocar número 1, o que é que fica pressuposto? Tem que ter o 2. Jamais escreva 1 se você não for escrever 2. Certo? Então, digamos que a frase agora fosse assim, ó. Devemos preservar as florestas, vírgula, pois elas são o quê? Importantes. Meus coleguinhas, futuros aprovados, pensemos juntos. No momento em que eu digo devemos preservar as florestas, é como que eu dissesse assim: preservemos as florestas. Vamos preservar as florestas, certo? Então, ó, devemos preservar as florestas, é como que fosse, e tem um tom de ordem, correto? Um tom de ordem, de apelo. E você já percebeu que quando existe um apelo, quando existe ordem,
cria-se a expectativa de uma explicação. E que quando alguém nos dá uma ordem e não nos explica, nós ficamos um tanto quanto chateados. É ou não é? Então veja, aqui vem a explicação. Ó. Pois devemos preservar as florestas, pois elas são importantes. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você numa prova perceber que foi dada uma ordem e depois vem um pois, este pois tem um valor o quê? Explicativo. Porque depois de uma ordem segue-se uma explicação. E sabem quem era que sabia disso? Gonzaguinha. Como Gonzaguinha, Silvia? Gonzaguinha tem uma música linda em que ele diz assim: espere por mim, morena. Espere. Olha a ordem. O apelo, espere. Aí depois ele diz o quê? Que eu chego já. Esse que eu chego já é uma o quê? Explicação. Aí o meu primo de Javan também tem uma música legal que diz assim: vem me fazer feliz. Dá uma ordem, dá um apelo. Aí depois ele diz o quê? Porque eu te amo. Então, depois de uma ordem, segue-se uma explicação. Ok? Esse cheiro de pipoca, ele mexe. Não mexe? Dá um negócio, sem explicação, né? É para socializar já? É? Ok. Socializem, tá? Dá um negócio, né, pessoal? Desconcentra, né? Positivamente. É uma percepção, né? Mexe com a percepção da gente, né? Muito bem. Então, colegas, vocês entenderam esse negócio do pois conclusivo e o pois explicativo? Valor conclusivo você pode substituir por portanto, vem entre vírgulas. E o valor explicativo vem depois de uma ordem, de um apelo. Até aí tudo na paz de Deus, né? Dúvida? Dúvida? Mas o pois, o portanto e o pois não tem valor de finalidade, não. Tem que ser o para quê, a fim de quê. Mas você quer uma expressão que tenha valor, é isso? Certo, certo. Não. Só uma vírgula antes. Só uma antes. Só uma. Não, obrigado. Ok? Então, a maneira de distinguir, certo? Entre vírgulas, conclusivo. Uma vírgula só, com valor de porquê, aí vai ser explicativo, tá bom? Ok? A colega nos pediu agora para darmos um exemplo com alguma expressão que indique finalidade. Vejam o que é que pode acontecer, tá? Vou colocar uma situação raríssima, tá? Vou colocar aqui, excepcionalmente, tá? Vou colocar aqui. É porque não vai ser o pois, não. Vai ser um outro. É extra mesmo, certo? Expressão extra. Vou colocar aqui, extra. Preste atenção. O que eu vou escrever agora é algo raro. Muito raro. Então, preste atenção. Digamos que a frase fosse assim. Ó. Esforço-me. Preste atenção. Esforço-me porque eu consiga aprender tudo. Digamos que aparecesse esta frase na sua prova e viesse esta expressão aqui, ó, sublinhada, e pedisse a você para dizer qual é o sentido, qual é o valor semântico desse porquê. Vou dizer uma coisa para vocês. Sinceramente, eu acho que pouca gente acertaria. Vocês acertarão e acertariam, mas os concorrentes não. Sabe por quê? Porque muita gente não estuda este porquê com o valor de finalidade. Quase ninguém estuda isso com o valor de finalidade. E eu estou dizendo a vocês agora de maneira bastante enfática que toda vez é sempre, toda vez que você puder substituir o porquê por para quê, ele terá valor de finalidade. Pode ver que dá certinho, não dá?
Ó, esforço-me porque eu consiga. Esforço-me para que eu consiga. Então a regra é clara. Toda vez, vou repetir, toda vez que a expressão porque, junto aqui, ó, puder ser substituída por para que, estes termos terão valor de finalidade. Valor de finalidade, tá bom? Eu não vou poder me deter muito nisso, porque o tempo, vocês sabem, conspira contra nós. Mas, vamos em frente. Então aqui, questão 3, letra D de docinho, tá? Vamos em frente. Questão 4. A questão 4 diz assim: já ouvi um pai reclamar com o filho de pouco mais de 9 anos por ele não ter respondido em tom agressivo a uma provocação de um colega, dizendo: você tem sangue de barata. As aspas, lembram-se das aspas? A gente falou sobre isso hoje, não? Será que foi intencional, hein, pessoal? Ou foi sem querer? As aspas, no trecho destacado, foram utilizadas para, olha aí, citação direta, estrangeirismo, ironicamente a expressão, um neologismo, o título de uma obra. Bem, as aspas poderiam estar em quaisquer dessas situações. Mas no texto foi por um motivo específico. Qual foi? Uma citação direta. Foi a fala do pai para o filho. No lugar das aspas, poderia haver o quê? Um travessão. Vocês me entendem, colegas? Então é importante ter essa sensibilidade, essa percepção. Entendeu? Percepção. Olhos de águia. Ok? Olhos de águia. Então, se fosse, por exemplo, faça um download, seria o quê? Estrangeirismo. A gente tem que dizer baixar o arquivo mesmo, né, pessoal? Um download. Poderia ser assim: a vida na Síria é muito boa. Seria o quê? Uma ironia. Vai para lá, vai ser boa a vida, né? Terrível. Poderia ser uma palavra que a gente criasse. Por exemplo, há poucos dias eu vi uma foto bonita no Face. E eu disse assim, mais ou menos assim: parabéns por sua sereice. Sereice. A pessoa ficou toda feliz, toda fofa a pessoa ficou, certo? Sereice. Eu não sei se existe essa palavra não, mas que eu escrevi. Né? Ou seja, um jeito de sereia, né? Parabéns por sua sereice. A pessoa ficou feliz que só, pessoal. Certo? Teve efeito positivo. Então, veja, sereice seria a expressão para ser colocada como? Entre aspas. Por quê? Porque é um neologismo. Eu nunca vi essa palavra na minha vida, mas surgiu. Então seria um neologismo. Neo significa novo, logismo é expressão. Entendeu? Neologismo. Expressão nova. Mas poderia ser também o título de uma obra. Eu li os Lusíadas. Então, os Lusíadas, entre aspas. É interessante quando a gente fala as aspas, a gente gesticula, né? As aspas, né? Já pensou se essa onda pega assim? Quem é você? Né? Eu sou fulano, né? Sou gesticular. Há quem gesticule também os 2 pontos, né? O negócio é o seguinte, 2 pontos. A pessoa faz bem assim. Ainda diz assim, um em cima e outro embaixo, né? Então existem pontuações que são gestuais, né? Colegas, então letra A. Aparentemente sim, mas a pessoa jamais será sangue de barata, porque barata não tem sangue. Então, na verdade, o motivo era assim, a fala de alguém. Há vários motivos para isso. Vou dizer um deles. O primeiro deles é o verbo que anuncia a fala. Dizendo. Aí você já cria expectativa da fala direta de alguém. Certo? O outro é a presença dos 2 pontos, que também é uma forma de criar uma expectativa. E o terceiro motivo é que a expressão dita é de alguém que foi anunciado, que era o pai. Entendeu? Agora, quando alguém diz algo que seja o contrário do que realmente quer dizer, aí é ironia.
Não sei se já observaram, mas às vezes as pessoas querem dizer uma coisa e dizem outra contrária. Isso é uma forma irônica. Hitler é bem bonzinho. Isso é ironia. Entendeu? Diz uma coisa querendo dizer outra. Então, a razão maior aqui não era querendo dizer uma coisa contrária. Até porque, né, barata não tem sangue. É só uma forma de dizer que o outro é quem disse, o outro é quem falou. Muito bem. Questão 5. Questão 5, nós temos o seguinte. Nós temos muitas mães e pais que vivem, declarando amor incondicional aos filhos. O termo destacado pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico ou sintático por. Muita atenção ao que eu vou dizer. É muito grande no Brasil o número de brasileiros que não sabem fazer uso dessa adaptação dos pronomes. Eu já ouvi brasileiros dizendo assim, a pessoa no qual eu confio está errado. A pessoa na qual eu confio, que nem a pessoa. Se fosse um homem, seria o homem no qual eu confio. Se fossem as pessoas nas quais eu confio. Se fossem os homens nos quais. Porque quem confia, confia em. Em que confia também seria correto. Teria que ter a preposição em contraída ou não, certo? Agora, como disse, depende do verbo. Neste caso, não tem a preposição em. Porque aqui você tem muitas mães e pais que vivem. Então não tem preposição. Então este que está retomando mães e pais. Como muitas mães é um termo feminino e pais é um termo masculino e a gramática é machista, certo? Prevalece a substituição por um termo masculino plural, que será qual? Os quais. Concordam? Os quais. Entendem? Os quais vivem, quer dizer, eles vivem. Ó, a letra E de escola. Aí você corrige, sorrindo, para ninguém perceber, disfarça e diz, eita, era E, eu esqueci, a caneta escorregou, certo? Certo? Então vejam, os quais, capiche? Os quais, porque os quais vivem, certo? Se fossem muitas mães, não tivesse os pais, seria como a substituição? As quais, entendem? Se fosse só as mães, seria as quais. Então, sempre vai depender do termo a que se refere, pois não? Neste caso, na verdade, é o sujeito de vivem. Os quais vivem, quer dizer, eles vivem. Aí não é objeto direto, porque o verbo não é transitivo direto. Vivem é intransitivo. Então, eles vivem. Eles quem? Os pais e as mães. Então, seria este que aqui, sintaticamente, boa pergunta, sintaticamente, tem valor de sujeito. Que eles vivem. Eles vivem declarando. Então, se na prova viesse pedindo a função sintática deste que, você diria que tem função de sujeito. Pronome relativo, morfologicamente, com função sintática de sujeito. Que eles vivem. Tudo bem? Tranquilos? É isso. Sim, só que aqui você tem que fazer assim. Não dá para dizer assim. Que está perguntando, o termo destacado pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico ou sintático, entendeu? Então, tem que ter os dois, né? Os quais, muitas mães e pais, os quais vivem declarando, certo? Amor incondicional aos filhos, tal. Beleza? Questão 5 foi, dúvida? Ainda não? Tranquilos? Vamos em frente. 6 desta vez. Muitas, hoje, apagar aqui. Muitas hoje são confundidas com fraqueza. As vírgulas foram utilizadas para. Aqui eu preciso comentar com vocês o seguinte. Existe uma coisa chamada ordem direta da oração. Ordem direta. Ordem direta consiste na seguinte sequência, tá? Primeiro,
precisa vir o sujeito. Depois vem o verbo. Depois vem o complemento deste verbo. Complemento verbal. Um objeto direto, indireto. E por último, o adjunto adverbial. Então veja, isto aqui é a ordem direta, viu pessoal? Ordem direta. Tem exatamente esta sequência aqui. Repetindo, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, em terceiro lugar vem o complemento verbal e por último vem o adjunto adverbial. Aí sabe o que é que acontece? E as bancas sabem disso. A banca coloca uma situação em que o adjunto adverbial, que deve normalmente vir no fim, que ele, o adjunto adverbial, venha ou no começo, com a vírgula obrigatória, ou no meio. Como? Entre vírgulas. E foi ou não foi o que aconteceu aí? Foi. Ó. O termo hoje, que é a expressão adverbial de tempo, foi colocada antes do verbo. Aqui. Certo? Então, muitas hoje são confundidas com fraqueza. As vírgulas foram utilizadas para separar, um termo, que não é uma oração, é um termo, que denota tempo, que hoje denota tempo, e que está antecipado e intercalado. Marque um X na letra C para você não esquecer. Ok? Legal isso aí, né? Alguns diriam, Silvio, eu estava pensando em marcar a letra B. Por que não poderia? Porque hoje não é oração, meus colegas. Para ser oração tem que ter o quê? Verbo. Ah, mas é porque eu pensei que era a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É diferente, tá? Hoje é uma palavra, é um nome. Agora, se fosse oração, aí tudo bem. Certo? Então, ser de certeza, tá, pessoal? Até aí tudo bem, está tudo sendo guardado no juízo, na paz de Deus. Sim? Coisa boa. Vamos em frente. Questão 7. Questão 7, parecida com a questão 6, né? Parecida. Porque a situação é semelhante. Ok? O trânsito, talvez, seja o exemplo mais didático sobre tal clima. Só uma pergunta. O que é que ele quer dizer com exemplo mais didático? O que é uma coisa didática? Fácil de entender. É importante, por exemplo, que uma aula seja didática. Senão, dá certo não. Dá um negócio, né? Não? Dá um negócio. Tem que ter didatismo, né? Tem que ter. É bom que tenha. O trânsito talvez seja o exemplo mais didático sobre tal clima. O termo destacado, aí você destaca aí na sua apostila, na sua prova, certo? Expressa. Ora, esta questão, nós já passamos o mês de dezembro, estamos em janeiro, mas era para ter sido em dezembro, não era não? Por quê? Um presente de Natal. Não tem cabimento a pessoa errar esta questão, não. Aqui é um presente de Natal. Ah, Silvio, então eu vou marcar... Tem que ser... Cadê, pessoal? Talvez locação espacial... Não, né? Negação? Não, né? Afirmação, muito menos. Intensidade. Ah, é dúvida. É mesmo aqui, né? Pois é. Ou seja, não tinha cabimento a pessoa errar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Certo? Mas eu pergunto, vocês conhecem algum outro termo que tenha valor de dúvida, além do talvez? Se no lugar do talvez viesse a expressão você teria a mesma segurança? Talvez não, né? Quiçá não. Vocês me entendem, colegas? Como é que a banca pode trabalhar? Sabendo que esta expressão aqui é conhecidíssima, ela diz, sabe, não, que eu vou complicar a vida do povo. Eu vou. A banca diz, né? Vou complicar. Aí coloca quiçá, desse jeito aí, bem bonitinho. E a pessoa diz, o que danado é quiçá? Aí tem que entender, saber com segurança que tanto faz dizer talvez quanto dizer quiçá. Então quando alguém diz assim, quiçá um dia nós obteremos felicidade na vida. Então, quer dizer, talvez um dia.
Quiçá significa quem sabe um dia. Entende? Pode ser. Ok? Não se esqueçam. Quiçá e talvez são equivalentes. Então, se aparecesse ou aparecer um dia na sua vida, a expressão quiçá, entenda que tem valor de dúvida. Sempre vai ser assim. Sempre. Sempre. Da expressão. Justo. É porque é uma expressão intrinsecamente de dúvida. Certo? Ela não tem assim, em tal situação é diferente. Não, ela é eminentemente de dúvida. Certo? Há termos não, que num contexto é X, no outro contexto é Y. Aí não. O talvez sempre é dúvida e o quiçá sempre é dúvida. São sinônimos perfeitos. Beleza? Tranquilos? Letra B de bora fazer mais uma? Se houver dúvidas, perguntem, viu? Vamos tornar esta hora feliz, tá? Como eu espero que esteja sendo. Bem, questão 8. Olha aí. Nesta questão 8, nós temos agora a expressão porém, que você acabou de sublinhar, não foi? Porém. Aí é interessante. Porque eu e vocês temos que saber o significado de porém, o sentido de porém, para não corrermos riscos de errar. Isoladamente e neste contexto, porém, equivale a quê? A diversidade. E o logo não é adversativo. O pois, não. O assim, não. O assim é conclusivo, normalmente. Assim pode até ser tempo também. Assim que o dia amanheceu, lá no mar alto da paixão, lembra? Estava para ver o tempo ruir. Então, assim que poderia ser tempo. O portanto é conclusivo, nós vimos ainda há pouco, lembram-se? Sim, portanto. E não confundamos o portanto junto, como está aqui, com o portanto separado. Que existe, vocês sabem disso, existe o portanto separado. Se eu der um exemplo do portanto separado, pois não. Se eu dissesse assim, por tanto trabalho que tive, vírgula, mereço férias. É bom demais, não? Pronto, aí é separado. Por tanto trabalho que tive, mereço férias. É diferente dizer assim, trabalhei bastante, portanto, mereço férias. Entendeu? É diferente. Portanto, então mereço férias. Ok? É bom saber que existe, portanto, separado também, tá? Indicando aí intensidade. Moral da história: seria cabível, sem problema algum, a expressão entretanto aqui, ó. Não é grande, entretanto, o número de pais que se ocupam com os ensinamentos de virtudes a seus filhos. Não é grande, contudo, está deslocado, né? Não é grande, todavia, são expressões adversativas. Entretanto, aquela decorebinha da 8ª série, você se lembra da 8ª série? Que a gente anotava num papel bem miudinho. Eu não sei por que aquele papel era tão miúdo, pessoal. Por que era tão miúdo aquele papel? Só nós e Deus víamos. Às vezes os professores viam, às vezes. Né? Pois é. Terrível, né? Hoje não, hoje ninguém cola mais, todo mundo sabido, né? Tudo mudou, né, pessoal? Que legal. Tempos bons, né? Ninguém cola. Para que colar, né? Todo mundo sabido. Questão 9. Questão 9. Olha que questãozinha boa. É uma questão de análise sintática. Pura análise sintática nesta questão. Você diria, Silvio, quando você diz análise sintática, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que no estudo da análise sintática, você precisa conhecer os termos da oração. Sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, agente passiva, predicativo sujeito, predicativo do objeto, vocativo, aposto, essas coisinhas legais, maravilhosas. Certo? Aí vejam, raciocinem comigo. A doçura, meus colegas, a doçura é de quem nós estamos falando, não é?
ela é o sujeito desta oração. O verbo que vem logo depois não está indicando uma ação, está indicando uma qualidade. E quando um verbo indica estado ou qualidade de um sujeito, ele não está indicando uma ação, ele recebe o nome de verbo de quê? De ligação. Certo? E eu aproveito para dizer a vocês o seguinte: não existe, meus colegas, nenhuma possibilidade de nós termos um verbo de ligação sem que depois venha o quê? Um predicativo do sujeito. Não tem nenhuma possibilidade. Toda vez que você vir um verbo de ligação, sorria. Depois vem um predicativo do sujeito. Certo? Não tem como ser diferente. Então, uma virtude é o predicativo do sujeito, doçura. A doçura. É como que eu dissesse assim: a vida é bela. Nós somos inteligentes. Sempre, absolutamente sempre virá um predicativo do sujeito quando antes vier um verbo de ligação. E digo mais: existindo o verbo de ligação, obrigatoriamente o predicado será nominal. Vou repetir, tá? Vou repetir de uma maneira diferente, tá? Ó. Sempre que houver predicativo do sujeito, o verbo será de ligação. Ou então, quando o predicado é nominal na oração, logo é identificado por verbo de ligação. É isso aí, tá vendo? De novo, tá? Mais uma vez para dar emoção. Ó, quando o predicado é nominal na oração, logo é identificado por verbo de ligação. Pronto, é perfeito. Não existe nenhuma outra possibilidade. Nenhuma. Predicado nominal, verbo de ligação obrigatoriamente. Perfeito? Por isso, letra A, e agora sim, faremos a 10ª questão. Tá? Oi. Sim, porque esse tanto é exatamente a ideia de intensidade. Certo? Muito bem, questão 10. Já é a última, pessoa. Já estou com saudade já de vocês, mas é o jeito, tem que acabar a aula. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares. Aqui é o seguinte. Não tem cabimento você errar essa questão. Não tem cabimento. Mas sabe o que é que acontece na hora da prova? Dá um negócio na pessoa, uma coisa, não é não? A pessoa começa a duvidar da lógica. A pessoa começa a não acreditar que essa questão é essa questão. Outra, tá fácil demais. Isso é uma pegadinha. A pessoa diz, isso é uma pegadinha. Pensa que eu vou cair, né? Aí cai. Né? É. As piores questões de um concurso são as questões fáceis. Porque você não se perdoa se você errar. Você não olha mais nem no espelho com vergonha. Não é não? Então, por caridade, por mais que você tenha convicção de qual seja a resposta certa, e não me diga por caridade, não diga. Não se entregue. Vamos pensar juntos. Não é para eu pensar, nem você, que a sílaba tônica de uma palavra tenha necessariamente que estar acentuada. Concorda? Eu vou repetir. Não é porque uma sílaba é forte que ela tem que ser acentuada. Precisa haver regra para isso. Então, raciocine. Na palavra política, a sílaba tônica é li. Está correta a acentuação. Porque é uma proparoxítona. Lembra-se disso? Proparoxítona, aquela que é a antepenúltima sílaba tônica. Então essa aqui está certa. Mas não tem nenhum cabimento que aqui tenha acento. Concorda? A sílaba tônica, até a politicagem, o K é a sílaba tônica, mas não existe nenhuma regra na língua portuguesa dizendo que paroxítonas terminadas em EM se acentuem. Porque se as paroxítonas terminadas em EM se acentuassem, nós acentuaríamos homem. Aí homem seria assim, ó. Pensa no homem estranho. É ou não é? Jovem seria assim, jovem. Ó, jovem. Entendem, colegas? Então, por caridade, isto não existe. O acento não existe. Porque é uma paroxítona terminada em EM. Como acontece em item, nuvem, não tem acento.
Item, idem, não tem acento. Porque são paroxítonas terminadas em EM, não se acentua. Legal? Então aqui, ó, errada. Partidário. Partidário está certo, porque existe uma regra, e a regra é clara. Paroxítona terminada em ditongo, no caso de tom crescente, tem acento, está correta. Mas partido, com sílaba tônica de, ti e com acento, pode não. A sílaba tônica é ti, mas não tem acento. Sabe por que não tem? Porque não existe regra em português mandando a gente acentuar uma paroxítona terminada em O. Senão acentuaria carro. Seria assim, carro. Ó. Pensa num carro estranho. Não é? A gente acentuaria dado. Dado seria assim. Joguei o dado. Coitado do dado. Não vai rolar. Certo? Então, paroxítona terminada em O não se acentua. Certo? Por isso que partido não tem acento. Própria tem acento. Por quê? Mesmo caso da de cima. Paroxítona terminada em ditongo. Mas propriedade com acento, pode não. Proibido. Tá? Por que proibido? Porque se eu acentuar uma paroxítona terminada em E, eu vou ter que acentuar pele. Pele vai ser assim, pele. Pensa na pele estranha. Tá? Eu teria que acentuar, sabe o que mais? Teria que acentuar o que? Ele. Tem que acentuar ele. Não tem acento. Paroxítona terminada em E não se acentua. Bem, família. Família tem acento. Família, de novo, paroxítona terminada em tom. Mas familiar com acento tem não. Sabe por quê? Porque aqui é uma oxítona terminada em R. Se eu acentuasse familiar, eu teria que acentuar cantar. Cantar, teria que acentuar, o que mais? Jaguar. Que nem é verbo, né? Certo? Aqui também não, aqui é adjetivo. Moral da história. Terminando em R, não acentua, sendo oxítona. Agora, único, tem acento. Único é uma proparoxítona. Único. Certo? Antepenúltima sílaba tônica. E unívoco, sabe o que é unívoco? Única voz. Único som. Não sei se já aconteceu de você estar, por exemplo, numa cerimônia religiosa, digamos, na igreja, e o sacerdote, o padre, o pastor, alguém dizer assim: vamos rezar o Pai Nosso em voz unívoca ou uníssona. Uníssona ou unívoca, uma só voz. Uni de único, e voca de vocal, de voz. Unívoca, uníssona. Ok? Aí também a proparoxítona. Ó. Unívoca. Por isso, letra E. De estamos no final do nosso encontro. Eu quero agradecer a presença de todos. Espero termos aprendido que só. Vocês querem que faça um ditado? Eu faço. Querem? Querem que eu faça um ditado? Vou fazer para não perder a viagem, tá? Fazer um ditado. Só 5 palavras, porque se errar todas, só erra 5, tá? Só erra 5, tá certo? Aqui, tá? Certo. Disfarça, né, não? Só 5 palavras, porque se errar todas, só erra 5. O treino. Tchan, tchan, tchan. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, pessoal. Lembrando que se você acertar as 5, você está ótima. Se acertar 4, está bom. Se acertar 3, está razoável. Se acertar 2, está fraco. Se acertar 1, está sofrível. Se errar todo, está perdido. Se estiver perdido, a gente acha, tá? Primeira palavra. Separem as sílabas. Separando as sílabas. Separem as sílabas da palavra. Vamos lá. A palavra obsessão. Eita. Obsessão. Repetindo só para você. Obsessão. Você faz assim, você faz a palavra e reza, entendeu? Para dar tudo certo, entendeu? Nossa Senhora do ditado, abençoar, né? Obsessão. Depois de obsessão, separe as sílabas da palavra portuário. Portuário. Mais uma vez, portuário.
Depois de portuário, preste atenção à minha palavra agora, separe as sílabas de vozerio. Vozerio, um bocado de voz, certo? Voz que só, certo? Vozerio. Imagina uma feira. Feira livre, né? Vozerio. Essa foi a terceira, não foi? Vamos à quarta agora. Separe as sílabas da palavra gia. Tomara que você acerte. Você já sabe como é, né? Espero que você acerte. Não vale colocar sapo, não. É gia, pessoal. Nem rã. É gia. Tá? Silvio, eu sabia, mas eu esqueci. Eu lavei o cabelo. Aí saiu tudinho. Né? Esqueci. Né? Gia. Quinta e última palavra. É a quinta agora? A última? Separem as sílabas. Eita, e agora? Separe as sílabas da palavra cacaueiro. Cacaueiro. Ou seja, um pé de cacau, tá, pessoal? Um pé de cacau. Cacaueiro. Não é para a pessoa dar uma risada no começo. Cacá, não, é certo? Cacaueiro. Justo, cacaueiro. Olhando para as 5 palavras que você acabou de fazer, você se sente assim uma pessoa feliz? Ou só Deus sabe? Só Deus sabe, né? Ok, momentos de muita emoção. Primeira palavra, qual foi? Ob, tudo bem, Ob? Silvio, eu já errei. Pronto. Obsessão. Capiche? Obsessão. Foi, né? Obsessão, tá? Muito bem. Disfarce, faça de conta que você fique feliz, como que tivesse acertado. Pronto. Segunda palavra, qual foi? Por, tu, o A fica sozinho. A. Aí como tem acento, o que é que acontece? Senta junto aqui, ó. Com acento, senta junto. Portuário. Portuário. Sílaba tônica é A, né? Terceira palavra. Voze. Tem acento aqui? Não. Como não tem acento, como é o final? Separado, né? Vozerio. Se fosse vozerio, teria acento, seria junto, mas é vozerio. Aí não tem acento, separa. Pois não. Aquele pontuário. Sim. Por causa da regra da paroxítona de tom, por causa do hiato. É porque é paroxítona terminada em ditongo. Essa regra do hiato é quando tem U ou I, como saúde, saída, tá certo? Boa pergunta, parabéns. Quarta palavra. Gia. Eita, se lembra mais não. Gia. Eita, se eu fiz com G, pode? Não. Certo? É com J, gia. Certo? Sim, porque essa gia minha, gia é nova. Não, mas não tem, é gia com J, pessoal, tá? Quinta e última. Qual é a última? K. Tudo bem, K? Acertaram essa sílaba? Parabéns a todos que acertaram. K. Cal. Eiro. Ok? Cacaueiro. Quantos acertaram as 5? Uma multidão incalculável de Sumaia somente. Parabéns. Quantos acertaram 4? Algumas mãos. Qual foi o difícil, Geraldo? Obsessão foi difícil? Vozerio foi difícil? Okay. Também não erram mais, né? Parabéns. Acertaram 3? Eita, que mão. Ok, parabéns. Quantos queriam ter acertado todas? Aê. Ok, colegas, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.